Salve, galera, vamos lá, vou mostrar para vocês, já mandei aí no grupo o gerador de relatórios para vocês usarem nos testes com alavanca. Vamos ao problema. Quando a gente está testando, como eu estou aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, diversos robôs aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó, que eu vou testando ele. E no final das contas, eu quero saber como é que esses robôs estão saindo, não é isso? Ó. Então, quando eu vim aqui, eu pego hoje aqui, por exemplo, e eu começo a olhar aqui, ó, o meu relatório aqui, eu não tenho a menor ideia quem é que está me dando mais lucro, quem que está me dando prejuízo. E aí uma coisa que aconteceu hoje, por exemplo, tá? Eu tenho postado no grupo tanto o resultado da conta real como dos testes da conta simulada, e esses testes aqui desse robô da conta simulada, porque na conta real a gente está trabalhando com conta cente, né? E esse aqui na Standard. A média aqui da Standard tem sido entre mínimo que deu aí foi 150, 180, alguma coisa assim, até os 300 e poucos dólares, né? E hoje, lá pelas 5 e poucos, 6 horas da manhã, eu olhei um puta resultado negativo, 280 e poucos dólares negativo, 300 dólares negativo, uma coisa assim. Eu falei, caralho. Só que eu estou rodando vários robôs, como vocês veem aqui. Eu estou rodando aqui no teste dessa vez aqui. Eu estou rodando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou rodando 9 indicadores, né, conectados ao alavanca. Porque eu peguei alguns que já são os meus, outros que eu baixei na internet, outros que o pessoal me mandou, né, pedindo para testar, que alguns usuários me mandaram e que eu coloquei para testar para ver se realmente era bom ou não. O cara manda, pô, Ronaldo, eu vi aqui esse indicador, pô, dá uns sinais muito legais. Eu falei, beleza, vamos ver se realmente ele faz as entradas bem legais também, como aparenta, né? Porque você sabe que muitas vezes você vai colocar um indicador no gráfico e ele vai te mostrar, o gráfico parado é uma maravilha, ele vai te mostrar os sinais ali que, na verdade, quando você colocar para rodar, ele vai repintar, ele vai deslocar, ele vai ter atraso, tá? Tem robô aí que vai te botar, que vai te botar aí com 4, 5, 6 candles de atraso. Tem outros aí que vai dar aquele sinalzinho, principalmente aqueles perfeitinhos, né? Que bota assim, ó, venda aqui no pico, aí só que se ele continua, ele bota aqui a venda aqui como se fosse um pico aqui. Aí subiu, aí ele vai e bota, ele tira daqui, bota para cá, e bota para cá, bota para cá, até que finalmente cair, aí ele deixa. Aí se cair, ele deixa. Por exemplo, se fosse uma compra, ele colocaria aqui, né? Ó, se ele continuasse caindo, ele ia jogando para baixo. Então, por exemplo, ele jogou a compra aqui, aí ele tira daqui, bota para cá, tira daqui, bota para cá, até que finalmente sobe, aí você olha o gráfico parado, você diz, cara, vou ficar rico com esse negócio, né? São que os indicadores, o pessoal do grupo sabe que eu chamo de Mister Perfeito, né? São os que repintam, os que tem delay, os que atrasam, colocam depois de 3, 4, 5 anos. Eu falei, pô, é uma maravilha, cara. Depois que subiu é muito fácil botar um sinalzinho de compra aqui embaixo. O gráfico já foi, já andou 5, 6 candles para frente, pô, né? Aí é muito fácil. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu boto para testar, para ver. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui e vocês vão entender a importância do. Então quando eu vou aqui, eu clico, tá? Ele vai gerar uma vez por dia automaticamente, mas se você quiser ver, você vai clicar. Então antes de mais nada, vocês colocaram no gráfico, vai aparecer essa tela para vocês. Vocês vão procurar uma tela que vai ficar sozinha, pode até colocar em outra cor para poder destacar, você saber que esse é só do relatório. Para abrir o relatório, vocês vão simplesmente fazer isso aqui, ó. Vão lá em arquivos, abrir pasta de dados, vai em MQL5, Files, que é Files, tá? Ó, em Files. Aqui vocês vão ver que ele vai criar uma pastinha chamada Monitor DD. Vocês vão abrir essa pasta e aqui vocês vão ver que vai ter aqui, ó, esses relatórios vai ter em Excel, tá? Ó, e vai ter o relatório também em HTML. O último relatório gerado, cliquei 2 vezes, ele vai abrir o relatório, tá? E o último relatório gerado foi esse aqui, né? Então, a partir do momento que vou deixar isso aqui, vou fechar. Olha só, eu vou deletar isso aqui, tá? Eu só vou puxar pro ladinho aqui para não ficar para trás. Vou gerar o relatório. Ó, e aí vocês viram que ele já gerou o relatório aqui, ó. Agora, quando eu clicar 2 vezes, e aí vocês podem pegar esse monitor aqui, ó, essa pasta, faz um atalho para ela, né? Para vocês não precisarem toda vez ir lá em arquivos, só faz um atalhozinho lá no seu desktop, né? Ó, aqui embaixo da barra, alguma coisa assim.
Abriu. Tá, então eu gerei esse relatório agora. E aí, quando eu acordo na madrugada, mas tipo assim, lá pelas 5, 6 horas da manhã que eu fui checar, que eu olho e falei, caralho, bicho, todos os meus indicadores estavam daí. Eu nem lembrei que eu tinha colocado para rodar esse indicador, né? Coloquei à noite, que eu olho devendo um monte. Eu falei, caramba, cara, o que aconteceu? E aí, quando eu gero o relatório, o que eu vejo? Eu vejo que o Mister Perfeito tá aqui, ó. Ó, o Mister Perfeito me deu um prejuízo de $385. Correto? E como é que eu iria ficar sabendo isso aqui? Qual foi o robô? Como é que eu vou achar no meio daquela confusão, aquele monte de entrada que tem, aquele monte de número? Como é que eu vou saber quem é que, né, me botou para trás? Né? Quem é que atolou o time aqui? Quem é que enterrou o time? Né? Então, se vocês pegarem aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui a calculadora aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Ó. Eu vou pegar aqui, vou somar. Ó, eu tinha até, já estava até a calculadora aqui que eu mesmo tinha feito a soma. 80,33. Vou pegar só o positivo, tá? 39,51. 49,42. 27,94. 27,94. 27,21. 27,21. 47,31. 29,51. E 1,84, esse é o valor que teria me dado, que é o dentro, até acima, na verdade, teria sido uma noite, na verdade, espetacular, né? Ficou até muito acima do padrão, né? Do que seria o normal dele, que eu falo, que entre 180 a 250, $300 por noite, né? Então, olha só, então, olhando isso aqui, eu já sei o seguinte, cara, quem me enterrou, eu era para ter feito $303, quando na verdade eu tô negativo quanto? 8, não faz isso não, pô, cadê? Quando na verdade eu tô negativo quanto aqui, ó? Eita, porra, sumiu tudo. Quando na verdade eu tô negativo quanto aqui, ó? 82. Concorda comigo? Tá? E tudo isso por quê? Porque eu simplesmente, cadê? Rapaz, sumiu tudo o negócio. Simplesmente por quê? Porque eu consegui detectar, ó. Simplesmente porque eu consegui detectar, não. Porque eu botei um que não deu. E vai acontecer, porque eu estou testando. Essa é a ideia, na verdade, do teste. Eu não quero que fique tudo perfeito, eu quero que ele me mostre o que é bom, o que não é bom. O que eu fiz aqui? Eu vim aqui nesse aqui e digo, sinto muito, meu amigo, mas você não serve para mim. Não quero nem saber se amanhã ou depois você vai dar bom, mas com um drawdown desse, não sei o que foi que aconteceu, mas de jeito nenhum que eu vou te usar, né? Ele podia ter dado uma saidinha com pouca coisa, tipo, de repente acontece, por exemplo, se vocês olharem aqui na minha conta aqui da XM aqui, ó, quando eu rodar aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui, quer ver uma coisa? Ó, essa aqui é a conta real, tá aqui, ó, tá? Conta real, correto? Deixa eu só ter certeza que tá gravando, porque como sumiu tudo da tela, tá direitinho, tá? Ó, isso aqui é conta real. Meu resultado de hoje, 7,90, tá? Esse tem sido a média, entre 8 e 11. Teve um dia na semana passada, não lembro se foi na quinta, foi na sexta, que deu 17, $18. Mas é ponto fora da curva. Eu não vou contar aquilo como sendo minha média. Minha média tem sido essa, 8, 10, 11, 7. Ontem eu acho que fechou com 6 e pouco, tá? Essa tem sido minha média. Então, quando eu vou aqui, eu coloco aqui, ó, gerar relatório. O relatório foi gerado. Eu vou lá na minha pasta. Aqui eu estou com um monitor. Não, deixa eu só puxar aqui. A nova versão, que é a 7, tá? Desculpa aí, que eu já fiz é porque eu já fiz os updates todos. Então eu quero gerar a nova versão. Gerado, a mesma coisa. Eu vou lá em arquivo, criem um atalhozinho para vocês não precisarem fazer isso aqui toda vez que vocês vão, tá? Eu fui dentro de arquivos, em arquivos vou procurar a pastinha chamada Files, tá aqui, ó. Cliquei dentro do Files a pasta Monitor, e aqui eu vou pegar o último giratório, ó, posso até fazer assim, ó, posso até deletar tudo, deletei tudo, tá? Ó, vou botar pro lado só para não, porque ele vai ficar por cima, senão eu tenho que ir lá atrás buscar. Ó, gerei o relatório, tá? Tá vendo que ele gerou dois tipos de Excel, ó, que é um resumido, o outro dá todos os... Tá aqui embaixo, garoto. Tá aqui, ó. Tá? Vou até fechar essa...
Deixa eu fechar aqui e vou clicar de novo, para ter certeza que a gente está no coisa certa, tá? Ó, e aí o que eu vejo aqui? O que aconteceu aqui, ó? Esse EA meu aqui, ó, o 123, ele começou a carregar uma ordem atrás da outra, uma coisa de maluco, cara. Ele caiu dentro do range ali e começou. E aí o que eu fiz? Eu fui lá dentro do meu modo defesa, tá? Peguei meu modo defesa, pô, não vai sair esse negocinho daí não. Peguei meu modo defesa e joguei meu modo defesa para 0, tá? Eu joguei minha distância no modo defesa para 0, para tipo, digo, foda-se, tá? E como ele estava com muito lote carregado, ele estava, eu acho, com 17 lotes numa mão, 34 em outra mão, né? Na oscilação do 0 a 0 ali, é normal que ele saísse um pouco negativo. Eu já estava contando até, na verdade, saiu até pouco. Eu achei que poderia sair até com os 4, 5, por causa de spread, né? Tá? Mas pelo menos eu descarreguei minha mão, né? E foi aqui, ó, 2,91. Ó, e aqui é a mesma coisa. Então, se eu pegar esse 7,91 aqui, somar esse 2,91, digamos assim, não é porque eu vou somar ele, se eu não tivesse perdido nesse carregamento aqui, porque esse também é um robô novo que eu testei durante alguns dias e coloquei para rodar pela primeira vez, esse 123, esse 123 eu tenho que ficar de olho nele agora, né? Por quê que eu tenho que ficar de olho nele? Deixa eu só puxar a calculadora aqui de novo. Cadê ela? Tá aqui. Ó, para saber se ele vai performar como ele estava performando ou se ele vai começar a querer enterrar o time, né? Então eu vou pegar 7,91, que é o valor, 91, que é o valor do meu ganho. Se eu não tivesse perdido isso aqui, eu teria 2,91 a mais. 7,91 mais 2,91. A média de 10,80 a 11, lembra que eu falei? A média de 8, entre 8 e 11 dólares, aí a nossa média de ganho diário, com uma conta Cent. E aí, se vocês olharem essa conta aqui, uma conta que eu comecei com 70 dólares, 71, 72 dólares, alguma coisa assim. Se você olhar essa conta aqui, ó, ela já está aqui, ó, com 153 dólares. Tá? Ou seja, é uma conta que está basicamente, tá? É uma conta que está basicamente indo, na verdade, 133, porque eu estou com operações abertas aqui, vocês vão ver aqui, são operações de swing trade, tá? Essas operações aqui, ó, é Palantir, né, que é BDR, que eu já botei ele para testar com BDR, já testei na conta demo e já passei para a conta real, tá? E dois do alavanca que está aqui, ó, do gráfico diário, que são aquele alavanca mais antigo, e ó, que está dentro do range, ele estava oscilando para cá e para cá, para cá e para cá, para cá e para cá. Ele fica aqui até ele resolver estourar esse range, ou até eu cansar e resolver fechar ele e me livrar deles. Ah, foda-se, deixa para lá. Tá? Porque eu coloquei isso aqui, eu estava fazendo antes de colocar o alavanca automático, né? O universal para rodar, tá? Então, se você ver, é o que eu tenho de operação aberta é essa, porque todos os outros estão fechados, porque eu coloco o horário, tá? Para rodar e ele vai e desliga. Tá, ele vai e desliga. Então eu coloco para rodada entre 10 horas da noite até umas 10 da manhã. Hoje eu até estiquei um pouquinho, justamente para ele recuperar esse perdido que ele deu ali em cima. Então se você olhar aqui, ó, quantos lotes ele vou botar o volume máximo que ele carregou aqui, ó, 123 aqui, ó. Foi o que carregou mais lotes aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o número de lotes que ele carregou. Ele vem carregando, né? 1, 2, 4, 8, 16, ó, 16, 32, ó, 64, que é 6, não é 64, é 6,4, são 6 lotes cheios, tá? 6 lotes cheios. Chegou a 12,8 lotes cheios, 25,6 lotes cheios. Ou seja, chegou num ponto que eu estava trabalhando com 37, a média de 38 lotes, 38 uns quebrados. 38 lotes, cheio, tá? Era o que eu estava trabalhando. Aí eu falei, irmão, pera aí, vamos devagar aí, também não é assim não. Aí fui e coloquei, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, vim aqui, cheguei aqui no meu top de defesa e joguei no 0 a 0, tá? Então eu já sabia, eu já estava contando. Mesmo que eu saísse com 3, 4, 5, 10, eu ia estar no lucro porque ia descarregar a mão de uma vez, né? E esse 123 qual é? Esse 123 aqui é um dos indicadores que eu baixei da internet, eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Não. Tá aqui, ó. 123. Qual é o indicador? É RSI, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. Olha aqui onde é que tá o... Ó. Aqui, ó, que ele dá sinal, tá vendo, ó?
Ó, ele dá sinal no usando o RSI. E eu falei, cara, eu olhei os sinais e falei, bicho, isso aqui pode ser que renda, dá um caldo aqui. Realmente deu, mas foi o contrário, quase me afogou, quase deu um caldo. Não um caldo de tomar, não, foi um caldo de praia, sabe aquele que você se afoga, tá? Mais ou menos isso. Então, cara, isso aqui é muito importante você olhar os relatórios, porque quando você tem esse volume que você está testando, você quer saber como é que eles estão performando. Então aqui eu tenho com 8, eu cheguei a estar com 12, 15, e de repente você vai estar em vários, de repente você vai estar com 10, 15 aí testando em uma conta, às vezes você está com 10 em cada conta, com 2, 3 contas separadas, né? E aí, como é que você vai saber qual é o robô, qual é o indicador que realmente está performando? Para você separar e ir separando eles, você vai rodar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, dizer, cara, a performance desse aqui tá foda. Vou jogar para conta real, entendeu? E aí você vai escolhe outro, e aí você devagarinho você vai montando seu portfólio, tá? Porque olha só, pensa comigo, numa conta que te dá a média de 8. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Muito pouca gente pensa dessa maneira, cara. Uma conta que dá uma média de 7, 8 dólares, cara, muda a sua vida. Por que que muda a sua vida? Porque se você tem uma conta performando a média de 8 a 10 dólares por dia, o que que acontece? Em 10 dias você tem 100 dólares. Você vai botar mais uma continha. E aí você vai ter 2 vezes 8. Concorda comigo? Deixa eu botar um pouco maior. Ó. Você vai ter 2 contas ganhando 8 dólares. No final, em 10 dias, ó, você vai ter 160 dólares. Você já vai conseguir montar mais uma continha. E são 3. E vai sobrar uma lasquinha, né? 3 continhas rodando a média de 8 dólares. E você não precisa tomar o risco tudo numa conta só. E o que que eu quero dizer com isso? Deixa eu só botar esse negócio pra cá, não fiquei enchendo o saco lá. Opa. E você não vai tomar o risco todo. Por quê? Porque você já fez os seus testes aqui. E você vai ver que aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar lá na IC lá que vai ficar mais fácil, quer ver? Ó, não, aqui mesmo, né? Então você vai ver que você tem, ó, às vezes aqui eu tô rodando 3 robôs aqui, tá? Deixa eu pegar lá esse market mesmo. Deixa eu gerar o relatório novo aqui. Eu acho que até estou com a pasta aberta dele aqui, mas vou abrir de novo, tá? Ó. Presta atenção no que eu vou falar agora, que pode abrir a cabeça de vocês, tá? Olha só, deixa eu pegar esse aqui como exemplo, correto? Então eu olho aqui, ó, eu tô lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, testando, pau, testando. Tô separando, tô jogando fora as bosta, não é isso? Ó, os barrigudos que estão mandando tudo embora, tô jogando fora, tá? E tô pegando as melhores performances. Então eu comecei lá com 2 robôs na continha de 100, não é isso? Eu abri uma continha de 100. Ele tá me dando lá a média de 7, 8, tá? E aí eu tenho. E aí eu tô testando, eu continuo testando. Então eu tô aqui, ó, digamos aqui, ó, essa aqui tá numa continha de 100, tá? Aí eu vou pegar mais 2 na segunda conta, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqueles 2 de cima? Não. Eu tô testando isso aqui também tá indo bem, eu vou usar isso aqui. Por quê? Porque se der zica, cara, eu sempre falo isso. Se der zica nesse, você tem esse. Se der zica nesse, você tem esse. Se der zica nesse, você tem esse. Então, quando você pega aqui, você vai ver que você teria aqui, ó, com os sets diferentes aqui, ó, com robôs, que esse seria o seu portfólio. Porra. Ó, com 2 robôs em cada continha, usando, quer dizer, o robô é o mesmo. Quando eu falo 2 robôs, eu quero dizer robô com indicadores diferentes, né? Então, em tese, é como se fossem 2 robôs diferentes, tá? Eu tenho um robô lá, tenho 2 contas aqui, tenho 3 contas aqui, tenho 4 contas aqui, né? E se cada uma me rende nessa média, presta atenção, 7, 8 dólares, 8. E eu tô lá testando mais robô. Tá, tô faturando aqui, tô testando mais.
E se eu achar que não tá legal, eu repito esses que eu tenho aqui. Porque eu já vou estar com bastante tempo com eles também na conta real. E eu vou estar vendo, pô, bicho, esse aqui, peraí, esse aqui tá fazendo uma performance do caramba. Então eu vou duplicar ele, tá? Vou duplicar ele. E eu mandei para vocês aí o copy, né? Eu também mandei o copy. Ou seja, vocês não precisam nem replicar dentro da corretora. Vocês podem replicar no próprio PC de vocês ou na VPS, né? Então, quando você tem aqui, você tem, ó, 4 vezes 8, 32. Você já tem aqui a média de $32, o quê? Por dia. Porque esse aqui é a nossa performance. Quer dizer, cara, eu tô falando 32. Isso pode ser 30, pode ser 25, pode ser 60, pode ser 50, tá? Eu tô usando o exemplo. Eu acho que são inteligentes o suficiente para entender que eu tô exemplificando. Não tô dizendo que vocês vão ganhar 8, vocês vão ganhar 7, vocês vão ganhar 15 ou 20. Não. Tô exemplificando. Que é a meta que vocês vão almejar, tá? Ó. A partir do momento que vocês começam, olha só, e aí vocês já vão estar com 4 robôs, essa média. Quando vocês chegarem a 10 robôs, o dinheiro veio de onde? Ah, cara, mas eu não tenho $1.000. Mas ninguém está te falando que você precisa de $1.000. Quanto é que você precisa, irmão? Você precisa de quanto? Você precisa do primeiro robô. São $100, correto? Esse aqui gerou dinheiro para botar esse aqui. Esses 2 juntos aqui, ó, geraram dinheiro para colocar esse aqui. Esses 3 juntos aqui geraram dinheiro para colocar esse aqui. Aí os 4 juntos, 32 por dia aqui, ó. Quantos dias você precisa para ter $100 para abrir outro? A média de 3, 4 dias? 4 dias. Em 4 dias você já tem outro. E aí são 5. 5 vezes 8, 40. Não é isso? 40. Em 3 dias são quanto? Em 3 dias são 120. Então, mais 3 dias você tem condições de montar mais um. E aí com 6 são, 6 vezes 8, 48. Com praticamente 2 dias, você consegue montar mais um. Então, se você parar para pensar, agora, olha só, pensa no que eu vou falar agora. Pensa muito bem no que eu vou falar agora. Em pouco tempo, o começo vai demorar um pouquinho mais. Vocês estão com 10. E aí fazendo a média, tá? Eu digo dentro dessa performance, estou usando como eu falo, vou dizer de novo, tá? Ó. Até porque eu não estou vendendo porra nenhuma aqui, não adianta pedir para vender não, tá? Olha só, com a performance de quanto? De $80. E aí, para o pessoal, que eu sei que tem muita gente no grupo, no nosso grupo especial, que já está pensando numa maneira de sair fora, você pegou, opa, não é esse aqui. Você pegou $80 aqui, ó. Eu tô falando isso aqui por dia, gente. Não tô falando isso aqui por mês, por semana. Tô falando por dia. Se mantendo essa média, 60, 70, 80, 100, às vezes 50, tá? 40. Mas essa média aqui, ó. 5 vezes 8. Alguém quer puxar a calculadora aí? São 400. E pode ser o quê? Pode ser dólar, pode ser euro. E aí, cara, se você pensa em morar, por exemplo, em um lugar como eu, por exemplo, e para a Europa, ter uma qualidade de vida um pouco melhor, esse 400 aqui, ó, 4 vezes 4, 16. A média. Tô falando só dos 10, tá? Só para você começar a se preparar dos 10, porque antes você já se preparou botando dinheiro no bolso, né? Tá? De 1.500 euros, porque aí você faz uma continha em euro. 1.500 euros por mês, e você chega num lugar igual a Espanha, que o salário lá é o que? A média, até onde eu sei, a média de 1.200, que onde você vai pagar num apartamento, por exemplo, vamos botar aí 850, 1.000 euros para você morar, né? Numa condição, digamos, acho que digna, dependendo da cidade, é lógico. E ainda de sobrar, aqui você fazendo a média de 500 para ajudar na despesa, qualquer biquinho que você fizer lá, qualquer bico que você fizer, cara, qualquer pontinha de trabalho que você pegar lá, para completar, para passear, para ter um estilo de vida melhor sem ter que se matar. Claro que isso aqui tudo é viagem, cara, isso são sonhos, mas isso eu acho que você tem que pensar assim para poder crescer, tá? Então tudo isso aqui é por causa do relatório? Sim. Na verdade é por causa do robô, né? Por causa da alavanca. Mas você só vai conseguir, você só consegue ter essa visão aqui quando
o monitor te mostra onde está o problema para você eliminar ele o mais rápido possível. Você entendeu? E você sabe, cara, que no Alavanca, quem não assistiu o vídeo passado, tem que voltar lá para ver, que no Alavanca, as possibilidades aqui, eu diria que são infinitas. Exato, tudo é finito, né? Mas por quê? O que eu quero dizer com isso? É que são muitos indicadores que você vai conseguir achar. Vai ter muita porqueira, mas vai ter muita coisa boa. Ou seja, as possibilidades são, na verdade, muito maiores até do que você pode ou está disposto a tentar. Porque você vai poder pegar, em tese, não são todos, mas vamos botar aqui, de cada 100 que você pegar, você vai ter 10 que não funcionam. Vai, 10%, tá? De cada 10, um não funciona, ou 2 não funcionam. 8 funcionam. Desses 8 aí você vai tirar os que são melhores, os que são porqueira, igual foi lá o meu... Esse 555 aí, tá? Igual foi o 555. Não foi esse aqui não, tá? Ah, foi sim. Não, peraí, é que eu mudei o número mágico dele e botei o RS no número dele. Foi outro indicador. Ele tava, o 555, ele tava com um indicador aí que foi um usuário que me passou. Mas imagina, na internet, com esse mundão de indicadores que você pode baixar gratuito, em grupos do Facebook, grupos do Telegram, grupos que vocês estão de WhatsApp, quantos indicadores vocês já viram, cara? Que vocês podem baixar e que vocês olharem e dizer, caramba, esse indicador parece que funciona bem. Tá? Então a possibilidade, quando vocês linkam qualquer indicador, pensem nisso, dentro do robô, para trabalhar com o robô, com o indicador que vocês quiserem, sem ter o código do indicador, é só seguir o passo a passo aqui, o processo, para linkar de forma simples, tranquila, como eu mostrei na aula passada, né? E aí vocês têm um monitor aqui, para acompanhar, vocês vão colocar vários, como eu estou fazendo aqui, cara, olha aqui, a montoeira que eu tô, isso fora os que eu já testei, fora os que eu já estou usando na conta real, que já foram testados, tá? E vou testar muito mais, eu tô indo aqui direto, tô baixando, tô jogando dentro de uma pasta, tô falando, cara, de 8 em 8, de 9 em 9, 10 em 10, 5 em 5, 6 em 6, 7 em 7, eu tô olhando todos os dias, eu paro, olho e baixo, jogo dentro da pasta, deixa lá. E aí eu separo numa outra pasta os que eu vou testar, né? Então eu tenho lá a pasta do baixados e tem a página do em teste. Desses de em teste, vai ter os porqueira, como é esse que eu mostrei para vocês. Vai ter os que não valem a pena. E vai ter os bons. Os bons eu já jogo na pasta para ir para conta real, para testar em conta real, tá? E eu tô falando o quê? Eu tô falando de uma conta Cent. Eu não tô falando para vocês irem com uma conta de $1.000, $1.500, $2.000. Não. Eu tô falando em conta Cent, gente. Tô falando de uma conta de $100. Então parem, tentem imaginar, tá? O que é possível se conseguir com simplesmente um robô, com o indicador que vocês quiserem usar. Claro que a gente vai procurar o buffer, se não tiver, não teve. Alguns não vão funcionar, como eu falei, tá? E se o teste for bem feito, começar com uma conta Cent, distribuindo robôs já validados, começa com umzinho só. Depois de um você bota 2, não começa com 2, 3 de uma vez. Não. Começou com 1. Por exemplo, aqui, a gente sabe aqui que o Super Training tá dando bom. A gente sabe que o High-Low tá dando bom. A gente sabe que o Evolution tá dando bom. Não é? Então a gente tem vários aí que a gente já sabe, que já foi testado, já tá rodando a conta real. Então a gente já tem um ponto de partida. Vocês todos aí no grupo tem um ponto de partida. Tá? Então vamos começar com, né, e começar a fazer a graninha devagarinho ali, comendo pelas beiradas. Até a hora, fiz $100, esse $100 que eu vou botar no risco. Eu já testei esse aqui que eu peguei na internet, já testei na conta demo, foi perfeitinho. Vou jogar ele junto com o outro que está performando bem, que eu já sei, que está validado, tá? E aí você começa, cara. E você vai ver que em muito pouco tempo, se dando tudo certo, você fazendo as coisas certinho como tem que ser feito, em muito pouco tempo. É um clique, tá? É uma virada de chave fenomenal.
Valeu, galera? Então você já tem aí o relatório dentro do grupo, que eu já passei para vocês. E mãos à obra, gente, tá? O mercado não tem espaço para nego preguiçoso, não. Então vocês precisam se dedicar e colocar coisas. Se vocês querem realmente mudar de vida, vocês têm que começar a fazer a parte de vocês. Né? Meu trabalho aqui é o quê? Instruir, né? Com a minha experiência e dar as ferramentas, fornecer as ferramentas, que é o que eu faço no grupo. Agora, a parte de vocês, não dá para eu fazer, vocês têm que fazer. Valeu? Abração, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O vídeo ficou longo, não esqueçam. Deixem o like, comentem, por favor. Valeu? Abração, tchau, tchau.